Bem-vindo ao Imagine Geek. Hoje narraremos os acontecimentos de Solo Leveling Ragnarok. Capítulo 2. Curta, comente e compartilhe com seus amigos o vídeo. Obrigado. No silêncio, um leve som de sino ecoou, e diante de Surro, uma notificação brilhante apareceu. O sistema o parabenizou. Ele havia cumprido as condições de uma missão oculta intitulada Coragem dos Fracos. Antes que pudesse processar, outra mensagem surgiu, oferecendo uma escolha. Um convite para se tornar um jogador. As palavras o atingiram como um déjà vu, ecos do sonho recorrente que assombrava suas noites. O sonho em que ele enfrentava monstros, subia de nível, desafiava uma torre e perseguia uma figura sombria com o rosto de seu pai. Aquilo já não era mais fantasia, era real. Num mundo onde apenas os fortes sobreviviam, a oferta não era uma bênção. Era uma necessidade. E Surro não hesitou. Ele aceitou. Uma luz radiante invadiu o ambiente, engolindo tudo em brilho. Outro barulho de sino ecoou, final e afirmativo, declarando o renascimento de Surro como jogador. Mas com esse poder veio um aviso. Aquilo não era uma simulação, e ele só tinha uma vida. Surro, com um sorriso confiante nos lábios, abraçou aquilo sem medo. Ele havia feito sua escolha. Novas instruções surgiram imediatamente, designando sua primeira missão. Ele deveria derrotar a entidade conhecida como Mistburn, que estava diante dele, e começar a ganhar força subindo de nível. O nome se gravou em sua mente, marcando o primeiro passo de sua ascensão. Então, o mundo despertou com isso. O ar congelado cedeu. O tempo avançou bruscamente. A imobilidade se desfez quando a realidade voltou a se mover. A garota ofegou. Seus olhos focaram de repente enquanto Surro gritava para que ela corresse. O pânico a tomou enquanto ela se levantava, fugindo sem pensar duas vezes. A visão de Surro se aguçou com clareza repentina, revelando detalhes que ele nunca notou antes. Acima das figuras à sua frente pairavam nomes, etiquetas de status flutuando no ar, identificando duas vítimas não despertas, e uma figura distorcida, ameaçadoramente, um Mistburn de rank D. As criaturas avançaram contra Surro com ferocidade implacável, mas ele, confiante após seu despertar, não recuou dessa vez. Ele balançou o extintor com força brutal, atingindo em cheio o monstro mais próximo e o fazendo recuar. Sem pausa, ele seguiu com um soco devastador, que explodiu com força esmagadora, lançando a criatura para cima até que ela se chocasse contra o teto com um baque surdo. Olhando para o próprio punho, Surro ficou surpreso, mal conseguindo compreender a força que agora corria por seu corpo. A realidade de seu despertar ainda estava se firmando quando outra criatura avançou. Ele reagiu por instinto, seu corpo movendo-se mais rápido que o pensamento, e desferiu um chute voador que cravou o segundo monstro no chão, deixando-o imóvel. Enquanto o caos se desenrolava, notificações do sistema piscavam em sua visão, confirmando seu progresso. A missão havia sido concluída, e recompensas foram concedidas por derrotar os Mistburns. Uma onda de satisfação tomou conta de Surro, à medida que sua transformação começava a parecer real. Agora totalmente energizado, Surro se moveu rapidamente para enfrentar a última criatura restante. Seu punho atingiu o rosto do monstro com um golpe estrondoso, mas ao contrário dos outros, este não se abalou. Surro congelou, surpreso, percebendo que aquele Mistburn de rank D podia suportar sua força. Antes que pudesse pensar no próximo movimento, a criatura revidou, cravando suas garras profundamente em seu peito. A dor explodiu pelo corpo de Surro, enquanto um grunhido gutural escapava de seus lábios. Cerrando os dentes, ele lançou um chute desesperado que lançou a besta longe, comprando um momento de espaço. Sua mente girava enquanto ele olhava o ferimento sangrento em seu peito, e a realização aterradora o atingiu. Se sofresse dano demais, corria o risco dele mesmo se transformar em uma criatura má. O medo o agarrou por um instante, mas antes que o desespero se instalasse, uma nova notificação apareceu. O sistema havia detectado um efeito de status nocivo e o neutralizou imediatamente, graças ao efeito passivo da longevidade concedido a ele anteriormente. A palavra acendeu um reconhecimento. Ele já havia visto essa característica em sua janela de status antes, mas só agora compreendia seu valor. O Mistburn de rank D não havia terminado.
Avançou e imobilizou Surro no chão com um golpe esmagador. Pego de surpresa, Surro lutava para bloquear os ataques, mal conseguindo sobreviver sob o peso do monstro. Suas mandíbulas se aproximavam, prontas para finalizá-lo. O desespero fez Surro vasculhar a interface do sistema e encontrar a opção de reivindicar sua recompensa. Sem hesitar, ele a ativou. Uma onda de energia percorreu seu corpo, aumentando seus atributos e amplificando sua força. Ele gritou e reuniu tudo o que tinha, expulsando a criatura de cima de si e a lançando contra a parede. Mas, mesmo agora, o Mistburn permanecia inabalável. Seus olhos brilhantes se fixaram em Surro novamente, cheios de intenção assassina. Dessa vez, porém, Surro atacou primeiro, desferindo um soco direto no rosto da criatura. Sangue espirrou com o impacto, mas o monstro ainda se recusava a cair. A frustração o consumia ao perceber que nem aquela força ampliada era suficiente. Sem outra opção, Surro abriu o sistema novamente e investiu todos os pontos de recompensa em força. Outra onda percorreu seu corpo, bruta e explosiva. Seus punhos se fecharam enquanto ele lançava um ataque implacável. O próximo golpe foi tão forte que enviou ondas de choque pelo ar, mas ele não parou. Golpe após golpe chovia sobre o monstro, cada acerto alimentando sua confiança, enquanto Surro se maravilhava com seu próprio crescimento. Diferente de outros despertos, presos a classificações fixas, ele podia subir de nível. Ele podia evoluir além dos limites do sistema. O som de concreto se partindo e vidro estilhaçando ecoava ao redor, à medida que a batalha atingia seu pico. Com cada golpe, a confiança de Surro crescia, o peso do impossível desaparecendo. Finalmente, com um último e poderoso ataque, Surro destruiu a criatura completamente, reduzindo o Mistburn a pó. De pé entre os destroços, o peito arfando e o sangue secando sobre sua pele, Surro fechou os punhos. Ele havia despertado, não apenas como caçador, mas como algo muito maior. Logo, notificações cobriram sua visão, confirmando a derrota do Mistburn de Rank D, acompanhadas do som de subida de nível. Surro soltou um suspiro que nem sabia estar prendendo ao se deixar cair no chão, exausto e aliviado. Uma onda de coragem cresceu dentro dele, e com um sorriso silencioso nos lábios, ele fez uma promessa: usar essa força não apenas para sobreviver, mas para proteger os que estavam em perigo e pôr fim ao caos que se espalhava pela cidade. A confiança agora moldava sua postura enquanto ele se levantava, os olhos se voltando para a janela quebrada. Além dela, ruas cobertas por escombros. Ainda assim, por um breve momento, ele se sentiu ancorado, certo de seu propósito. Essa paz foi instantaneamente destruída. À distância, entre a fumaça, uma nova figura emergiu, arrastando uma espada enorme pelos escombros, arrastando sua lâmina pesada, lançando faíscas contra o chão. Com uma velocidade não humana, a criatura saltou alto no ar e desceu com força onde Surro estava. O impacto sacudiu o prédio, tremores percorrendo a estrutura, enquanto destroços caíam do teto. Surro cambaleou para trás, tirado de sua breve pausa, os olhos se fixando na nova ameaça. Era Kim Jong-su, um ex-tanque conhecido por suas habilidades de Rank C, agora transformado em um Mistburn. A mente de Surro corria, tentando processar o perigo. Diferente das bestas que enfrentou antes, aquela não trazia apenas força bruta. Ela empunhava uma arma e uma intenção que irradiava pura maldade. A diferença de poder era visível. Antes que pudesse analisar suas chances, a criatura avançou. Sua espada gigante cortou o ar, abrindo uma fenda profunda na parede ao lado dele. Surro desviou por um triz, a lâmina passando a centímetros de seu pescoço. Agora encurralado contra a parede, ele sentia o peso da presença da criatura. Seu sorriso se alargou enquanto erguia a espada para o golpe final. Desesperado, Surro jogou o extintor em uma última tentativa de bloquear o ataque. O cilindro girou no ar, mas a espada cortou o extintor em dois, liberando uma nuvem de fumaça. Aproveitando o momento, Surro correu para o corredor, desaparecendo na névoa. Cada passo parecia mais pesado enquanto seus pensamentos se confundiam. Enfrentar um Mistburn de Rank C estava além de seu nível atual.
Mesmo após o aumento recente, seus atributos não eram suficientes. A diferença de poder não era só grande, era letal. O pânico apertava seu peito enquanto tentava formular um plano. Mas, por ora, tudo o que podia fazer era sobreviver, resistir e torcer para que caçadores de verdade chegassem antes que aquele pesadelo o consumisse também. O Mistburn, implacável em sua perseguição, parou subitamente. Um sorriso distorcido surgiu em seu rosto, enquanto seu olhar predador se voltava para 3 garotas que estavam paradas num telhado próximo. Em pânico com a ameaça que se aproximava, as meninas se agarravam à esperança de um resgate, mas a esperança não tinha lugar diante de tanta velocidade. Com um único salto explosivo, o Mistburn percorreu a distância e passou por elas com um golpe impiedoso, deixando apenas o silêncio e uma trilha de destruição. Surro ficou paralisado, o horror estampado no rosto, o maxilar cerrado com a raiva fervendo em seu peito. Ele precisava agir. Movido pela fúria, ele avançou com um salto poderoso, desferindo um chute forte no pescoço da criatura, tentando desequilibrá-la. Mas o Mistburn mal se moveu. Virou-se bruscamente, a lâmina cortando o ar onde Surro estava. O susto despertou os sentidos de Surro. As apostas dessa batalha não eram apenas altas, eram absolutas. Ainda assim, recuar não era uma opção. Ele não podia permitir que a criatura tirasse outra vida. Rangendo os dentes, Surro avançou novamente, concentrando toda sua velocidade e força numa enxurrada de socos. Cada golpe acertava com força, mas o Mistburn não recuava. Sua espada zumbia no ar em arcos ameaçadores. Surro desviava por centímetros. Finalmente Surro viu uma abertura. Aproveitando a abertura, ele se lançou e cravou o joelho no rosto da criatura. Mas em vez de recuar, o Mistburn respondeu de imediato. Sua lâmina cortou o torso de Surro, abrindo um corte profundo na carne e no músculo. A dor explodiu em seu corpo enquanto o sangue se espalhava pelo chão. Sem pausa, a criatura seguiu com um chute brutal que lançou Surro contra a parede como uma boneca de pano. O impacto sacudiu seus ossos e roubou-lhe o fôlego. A dor o mantinha à beira da inconsciência. Sua barra de vida, agora reduzida a uma lasca, piscava na visão com urgência. Era um milagre, ou talvez uma misericórdia deliberada do sistema que ele ainda estivesse vivo. O Mistburn se aproximava, um sorriso cruel se abrindo enquanto observava sua presa sofrer. Os membros de Surro tremiam, seu corpo gritava por alívio, mas ele se levantou. O sangue escorria de seus ferimentos, sua visão oscilava, mas ele estava de pé, punhos cerrados, espírito inabalável. Mas sua determinação foi traída pelo corpo. O peso de seus ferimentos o alcançou, e ele desabou com um baque surdo contra o chão ensanguentado. O Mistburn se aproximou saboreando o momento, erguendo a lâmina para acabar com ele. Foi então que o céu se rompeu. Um raio negro mais escuro que o vazio rasgou os céus. Um grito agudo seguiu, estranho e alienígena, enquanto uma figura gigantesca descia das nuvens e colidia com precisão assustadora. O braço da espada do Mistburn foi cortado e arrancado num instante e lançado longe. Surro, quase inconsciente, os olhos vidrados de dor, vislumbrou a figura entre a poeira que se assentava. Uma silhueta imponente se erguia sobre ele, seus membros insetoides se flexionando, antenas se movendo sob o céu sem luz. Era inconfundivelmente uma formiga, mas diferente de tudo o que Surro já havia visto. Uma presença de outro mundo, irradiando poder e propósito, de pé entre ele e a morte.